Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre saúde. Você já perdeu um dente? Sabe a sensação horrível que é? Já sabe o que a tecnologia reservou para preservar o seu sorriso? Ou então, sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com o Dr. José Márcio Amaral, mestre em implantodontia, diretor do Instituto Implante Vida e professor coordenador dos cursos de especialização da Universidade Metropolitana de Santos, da Unimes. Tudo bem, Dr. José Márcio, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de falar de odontologia, essa odontologia moderna que tem ajudado muita gente. Obrigado. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão do sorriso. O sorriso interfere diretamente na autoestima, né? Daquele sorriso de festa junina com o dente faltando, ninguém gosta, né? Fora do mês de junho, ninguém curte um sorriso desse, né, doutor? Então, e o sorriso, ele não precisa também ter só a ausência, né? Às vezes um dente amarelo pelo um tratamento de canal que foi feito, né, que destoe dos outros, um dente que não esteja alinhado, que esteja fora de posição, dentes curtos, ou seja, no contexto de hoje, que os sorrisos, eles são perfeitos, né? Não que tenham hoje, começaram a nascer pessoas com dentes perfeitos, mas que a odontologia estética tem modificado o sorriso das pessoas de uma maneira que realmente os novos padrões eles foram modificados, né? Vide os artistas, os apresentadores, jogadores de futebol e agora cada vez mais o público de um modo geral querendo seus dentes estudados com anatomia, cor e forma. E isso ajuda muito. A gente tem muitos relatos de paciente que dão o feedback de como eles eram contraídos antes dessa transformação do sorriso e como eles modificaram com essa nova versão de sorriso, né? Agora, além desse fator estético, que é muito importante também, tem a questão da função mastigatória dos dentes, né? Quando que a pessoa começa a perder a função mastigatória, o que isso pode ocasionar na saúde dela? Então, Roberta, muitas vezes começa perdendo um dente, né? Usualmente, né? Fora casos de acidente, normalmente você vai perdendo os dentes posteriores, né? Onde eles têm uma incidência maior de cárie, onde são feitos mais tratamentos como restaurações, endodontias, tratamentos de canais, e a pessoa vai perdendo um dente, dois, e quando se vai perdendo um dente, dois em posterior, e a pessoa vai protelando o tratamento por uma questão financeira, de tempo, oportunidade, tudo vai se modificando, né? Os dentes vão mudando de posição, os dentes vizinhos, daí cai mais uma doença periodontal, aquela que abala toda a estrutura do dente, e o dente praticamente sai na mão, ou seja, vão se deixando os dentes em posteriores, porque não tem envolvimento estético, né? E vai tocando a vida. Chega uma hora em que vai faltando uma mastigação mais efetiva nos dentes posteriores e vai dificultando a deglutição, né, a mastigação e toda a digestão do paciente. Isso de médio a longo prazo. E se perde dente dessa forma, perde-se dentes dessa forma, ou por doenças periodontais, ou por tratamentos que não tiveram sucesso, e ao longo dos anos essa perda de função em posterior, nos molares, que são os trituradores, vão prejudicando toda a mastigação e a função mastigatória, ficando só os dentes anteriores, que a única função que eles têm é de cortar alimento e não de triturar. E as pessoas acabam, pela ausência dos posteriores, tentando fazer a função de triturar ou de mastigar com dentes que foram feitos para corte. Então, tudo isso leva a algumas consequências de ordem de posição temporomandibular, né, dores de cabeça, né, mau posicionamento da mandíbula e na digestão também. Ou seja, a falta de um único dente pode ocasionar vários outros fatores, né? Pode, Roberto, as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de entender isso. Os dentes, eles ficam um do lado do outro, porque eles estão grudados, se ancorando em si, né? A partir do momento que você perde um dente e fica um vão, a tendência é que esses espaços se fechem. Então, ele altera toda já a tua oclusão. O dente de cima que batia nesse de baixo, com a ausência dele, ele vai vindo descendo e às vezes ele sai inteiro, porque ele não encontrou
alguém para ele fazer um toque. Um Então, ponto de apoio, né? exatamente. Então, um dente, a ausência de um dente, pode sim desencadear algumas consequências de ordem oclusal ou mastigatória. Então, eu vou falar um pouquinho das crianças, como que a gente poderia recuperar. Às vezes tem muito acidente doméstico, né? As crianças, às vezes, brincando, acabam perdendo um dente. O que que pode ser aconselhável num caso como esse, por exemplo? A criança bateu a boca, caiu o dente inteiro. Tem como recuperar esse dente? Então, avalia-se muito, Roberta, a idade da criança, né? Se o que a gente fala quando o dente sai inteiro, ele foi avulsionado, ele saiu do alvéolo, né? Ele saiu da casinha dele. Em alguns casos, dependendo da idade, pode ser um dente permanente já, né? Ou um dente de leite, né? Se for um dente de leite, é menos mal, né? Mais fácil, né? Porque daqui a pouco um permanente vai vir e vai ocupar o lugar. Quando é os definitivos, daí já é mais complicado. E nesses processos de avulsão, que é muito comum acontecer, o negócio é manter a calma, né, na hora do acidente, papai, mamãe, quem estiver do lado, ver primeiro, socorrer a criança, né, conter sangramentos, eventuais sangramentos, e procurar o dente e acondicionar o dente antes de vir ao dentista, né? Ou seja, algumas pessoas imaginam que colocar no detergente para trazer o dente porque tinha caído no chão. Erro, né? A gente deve colocar esse dentinho avulsionado inteiro ou parte dele em leite, em soro fisiológico, né? Em alguns casos, se a criança já tem uma consciência, até na boca, guardar na boca, na saliva, é um recurso. Jamais álcool, jamais substâncias químicas para levar essa ao dentista. Chegando no dentista, ele vai analisar se houve fratura de tábua óssea, né, tirando uma radiografia ou uma panorâmica, um exame, e vai tentar, se foi uma avulsão inteira do dente, tentar recolocar esse dente em posição e amarrar nos dentes vizinhos. Avulsionou, deu certo, está na posição, vai ser sucesso? Não, a gente vai esperar um período, ver que trauma, né, que aconteceu com a parte viva do dente, porque dentro do dente tem um nervo e a gente quer ver durante, né, um processo de meses o que aconteceu, se esse nervo, com esse rompimento, com essa avulsão, ele manteve-se vivo, se recuperou ou necessita de um tratamento de canal, ou seja, trabalhar dentro da raizinha, mas de toda sorte, o dentinho está lá, né? Agora, imaginando a situação onde avulsionou, fratura da raiz, não tem como a gente colocar o dente, ou a criança vai ficar sem dente? Doutora, só quando a gente tem, só para a gente finalizar essa questão da criança, quando existe então uma queda, alguma coisa, a ideia então é se colocar num copo com leite ou num copo com soro fisiológico, buscar essa ajuda médica em quanto tempo? Quanto tempo é aceitável para a gente ter esse retorno aí desse implante natural, eu diria, não sei se dá para falar dessa forma, né? Dessa recuperação do próprio dente da criança no corpo? Olha, no mesmo dia, viu, Roberta? Questão de horas, então, né? É questão de horas, né? Mesmo porque você tem que avaliar se houve fratura de estrutura óssea, né? Porque a raiz, ela tá presa em uma estrutura óssea. E isso No vai... caso, doutor, desculpa, mas só para entender, no caso de um dente de leite, por exemplo, que caiu, ok, se esquece o dente de leite, mas precisa se verificar se esse trauma, de repente, feriu o dente permanente? Ou isso não existe risco disso acontecer? Não, existe. Tem algumas situações em casos como esse. Pode ter a avulsão, Roberta, mas pode ter a intrusão também. O trauma, o acidente, pode fazer o dente sair, quebrar, mas ele também pode ser intruído, né? Ele pode ser jogado para dentro. E o dentista ele vai ter que fazer a recolocação, reposicionamento desse dente, dessa coroinha em posição, né? Então, situações que só uma radiografia, né, como você salientou, para ver a situação do dente permanente, que
Se nós estivermos falando do dente de leite, ver como é que está o germe do permanente, né? Tudo passa por essa análise. Se você tiver em um lugar onde você tenha esses recursos, como uma tomografia e uma radiografia mais ampla, vai te dar bastante subsídios para poder decidir sobre qual caminho você deve tomar. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre saúde bucal e sobre a importância de um sorriso saudável. O Hospital Ana Costa você já conhece, não é? São mais de 50 anos de tradição na Baixada Santista. E agora tem uma nova estrutura de oncologia ambulatorial e hospitalar e ainda conta com oncologia pediátrica. Mas você deve estar se perguntando: e como eu posso oferecer toda a qualidade do melhor hospital da Baixada Santista para os funcionários da minha empresa? Bem, é simples. Basta fazer o Plano Empresarial Ana Costa. Você e seus funcionários terão acesso aos melhores recursos e aos melhores médicos da Baixada. E o melhor, tudo isso a partir de apenas R$ 55,78 mensais por beneficiário. E tem mais, o plano e o Hospital Ana Costa fazem parte da Mil, que é uma referência em saúde no Brasil. É garantia de solidez e segurança para a sua empresa. Para adquirir o Plano Empresarial Ana Costa, você só precisa ligar para esse número 3285-1212. Ligue agora! Não importa o tamanho da sua empresa, ela pode ser pequena, média ou grande. O que importa é que o Plano Ana Costa é a escolha certa para você garantir o cuidado certo aos seus funcionários e alavancar o crescimento do seu negócio. Ligue! O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, saúde bucal, e a gente conversa com o Dr. José Márcio Amaral, mestre em implantodontia. Doutor, a gente estava falando no bloco anterior sobre as crianças que nos acidentes acabam, às vezes, perdendo o dente, a questão do dente de leite, do dente permanente. E se a gente imaginar uma situação dessa, de uma criança que perdeu o dente permanente, a pergunta é possível fazer um implante numa criança ou precisa ter uma idade mínima para se fazer esse procedimento? Na verdade, Roberta, isso é mega importante a gente pontuar, porque o implante, ele só deve ser colocado quando a criança ou o jovem atingir a fase de crescimento, ou seja, estacionar o crescimento ósseo, porque senão vai modificar todo o posicionamento dos outros dentes a colocação de um implante. Então, infelizmente, vamos ter que ter outras soluções estéticas de reposição desse dente até que se atinja a maturidade óssea, a partir do momento que ele ou ela deixam de crescer. Essa é a conduta. Ou seja, a gente está falando aí de um adolescente de repente, 15, 16, 17 anos? Tira-se uma radiografia de punho, né, em todos esses casos, para poder ver a maturidade óssea. A gente consegue ver se ele cessou o crescimento ósseo. A partir daí, pensar na colocação de um implante. Antes disso, soluções temporárias. Paliativas, né? Mas ou seja, crianças cuidem bem dos seus dentes se vocês não quiserem ficar com um buraco na boca, é isso, doutora? Pensando agora um pouquinho na questão dos adultos, o senhor mencionou no bloco anterior também a possibilidade de repente, ter uma doença periodontal, é isso? Exatamente. E os dentes, eles caem na mão. Existe algum sintoma preliminar, doutor, ou simplesmente a pessoa que tenha esse tipo de doença já, ela vai acordar, abrir o sorriso e caiu tudo? Não. Não, os sinais vêm com o tempo, vem gradualmente, é uma doença crônica, não é uma doença aguda, ela não acorda com dor e o dente sai na mão. Não, ela vai dando sinais, sangramento, inflamação da gengiva, vermelhidão, pequena mobilidade do dente, e daí nessa hora procurar o seu dentista, relatar e ver quais as medidas que tem que ser tomada, raspagem, remoções de tártaro. As pessoas vão ver pela parte interna da boca, se abrir e olhar na parte interna, vão ver alguma coisa escurecida, que são os tártaros, né? Ou matéria alba, que são brancas, né? Mas de qualquer forma, isso dá sinais durante o tempo. E muitas vezes é herança genética também. Tem histórico na família do pai e da mãe que
tem essa doença periodontal e acaba tendo também. Mas com um bom periodontista, né, um bom controle odontológico, limpezas periódicas, você mantém os teus dentes, mesmo tendo a periodontite, propenso a ter uma periodontite, você pode mantê-los por muitos e muitos anos, desde que visitas a cada 6 meses no dentista, por exemplo. Às vezes até um pouco mais curtas, né, doutor? Dependendo do caso, principalmente nesse tipo de doença, talvez se precise, não tiver talvez uma asepsia tão forte, o uso do fio dental, que eu acho que é um dos pontos mais importantes nessa questão, ou estou errada? Não, fio dental e todos os recursos que hoje a gente tem, que não tínhamos no passado. Antes, a única maneira que a gente tinha era fio dental. Hoje existem dispositivos que você coloca entre borrachoides, né, como uma escova de unitufo, né, para você higienizar entre os dentes, não só o fio dental, onde faz uma higienização mais eficaz. Existem meios, existem recursos hoje para que retarde cada vez mais a perda de um dente para o problema periodontal. Ok. Doutor, agora falar um pouquinho sobre o escaneamento do sorriso, quer dizer, quando uma pessoa pode ser, sim, por algum acidente ou algum tipo de doença, possa estar perdendo os dentes, existe uma forma, então, de, através do implante, ela retomar o sorriso e o formato dos próprios dentes dela, é isso? Então vamos pegar esse viés de acidente, Roberta. Você tem Ok. uns dentes super bonitos, os seus, né? Vamos dizer que você tenha um acidente. Você vai me trazer fotos do teu sorriso para saber como ele era antes do trauma do acidente. Será que a gente vai conseguir copiar detalhes da natureza do seu dente anatômicos? Então, essa odontologia digital, que faz parte da odontologia atual, ela pode ficar como um banco de dados para que, caso você tenha um acidente, a gente já tenha a informação guardada de como eram de fato os seus dentes, de maneira simples, porque eu escaneio uma boca em 10 minutos. Imagina que isso fica como um arquivo digital guardado. Um dia, pode passar 10 anos, você teve um acidente e alterou a sua estética dos dentes anteriores, está guardado no scanner, né? Então, de maneira bem simples, a gente consegue devolver para o sorriso com mais precisão. Ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar isso, mas isso é um scanner e a gente vai fazer uma captura de um dente. Se o senhor conseguir subir só a dentadura um pouquinho, talvez a gente consiga entender o movimento, como vai ser feito. Isso. Beleza? Ó, e ela vai aparecer numa imagem na tela. Então, na verdade, esse aparelho ele é passado na boca do paciente, né? A gente está imaginando que essa dentadura aí na sua mão seria a boca do paciente. É exatamente a boca do paciente. Então, eu estou capturando toda a informação de contornos anatômicos, desenho. A partir disso, se você quebrar um dente, eu consigo reposicionar. De forma muito fiel, né? Exatamente, não, 100% fiel. Sem talvez, né? Ah, não vai ser tão preciso quanto eram meus dentes. Não, a gente consegue copiar o dente igualzinho para repor uma nova prótese. E a gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre esse escaneamento. Não saia daí, a gente volta já já, é rapidinho, só um minutinho. ND está de volta, nosso assunto de hoje, saúde bucal, e a gente está conversando com o Dr. José Márcio Amaral, mestre em implantodontia. Doutor, a gente estava falando no bloco anterior, o senhor mostrou aí o escaneamento dos dentes, quer dizer, eu consigo ter a minha boca na sua tela aí perfeitamente, o senhor consegue saber tamanho, espessura, tudo aí está radiografado e guardado, é isso? Guardado, e se eu precisar um dia, todo esse arquivo digital está guardado. É quase como se a gente estivesse guardando um DNA, né, para poder fazer uma reprodução depois. Essa é a ideia. Agora, se a gente pensar na seguinte situação, doutor, caiu meu dente agora,
é um dente permanente, não é o dente de leite, como a gente falou no primeiro bloco, é um dente permanente, preciso resolver essa situação. Vamos imaginar que a pessoa tem esse escaneamento já feito. Quanto tempo ela consegue resolver o problema e sair com o seu sorriso normal? Duas situações, Roberta. Uma, se a pessoa quebrou a raiz, mas quebrou a coroa, né, que é a parte do dente, e deixou a raiz. Isso, em 1 hora, com o scanner e essa odontologia digital, eu consigo repor o dente definitivo, em 1 hora. Ok. Vamos dizer que nessa fratura tenha perdido a raiz. Daí eu tenho que colocar um implante e fazer uma prótese digital baseada nessas informações. Mais ou menos 2 horas. Ela sai com um sorriso perfeito. Assim, a ideia é copiar anatomia, cor, detalhes de dentes vizinhos. O objetivo da odontologia digital é deixar mais rápido, deixar mais preciso e deixar mais natural. Agora, doutora, esse dente, ele vai exercer a mesma função do dente original? Ou seja, ele vai ter a mesma força ou não são todos os alimentos que as pessoas vão conseguir comer? Então, nesse caso, a gente está falando de uma coisa chamada carga imediata, Roberta. O implante ele deve ser colocado dentro do osso e ele tem que ter um período em que o titânio ou outro material como a zircônia, que são os materiais mais novos, tenha um tempo para grudar quimicamente ao osso, né? Quando eu estou fazendo na mesma sessão a colocação de um dente definitivo, ainda não ocorreu essa ligação química, ele só está preso mecanicamente. Nesse caso, a gente vai pedir para que o paciente faça uma dieta moderada, sem mastigar em cima desse dente, por mais ou menos 2 meses. De 2 meses, ele vai ter a sua mastigação de volta, como se fossem os dentes dele naturais, sem preocupação. Morder uma maçã, ele vai poder morder essa maçã. Ok. Doutor José Márcio, um prazer estar com o senhor. Muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí no tratamento dos sorrisos de todo mundo. Tá ótimo, eu que agradeço e uma boa tarde a todos. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.